Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristina e hoje teremos aula de Geografia. Convido vocês para iniciar a nossa aula, montar junto comigo um quebra-cabeça, que vai nos revelar uma imagem de um lugar muito bonito do estado do Paraná. Então vem comigo lá. Vamos começar pelas partes de baixo, pela parte de baixo desse lugar. E você vai comigo aí, tentando adivinhar que lugar é esse. Veja se você já conhece este espaço, se você já teve oportunidade de visitar este lugar. Olha lá, já dá para ter uma noção de que lugar é esse. Este lugar, então, fica no estado do Paraná. E é um ponto turístico do estado, quer dizer, um lugar muito visitado por muitas pessoas. Vamos ver lá. Com esta peça você já vai poder identificar que lugar é. Observe. Terminando o nosso quebra-cabeça. Que lugar é este? Veja se você consegue identificar, então, que lugar é esse do nosso Paraná. Isso mesmo, o Parque Vila Velha. Quem ainda não teve oportunidade de conhecer, é um bonito lugar, um ponto turístico muito importante e que vale a pena conhecer. Você pode se informar melhor pelas redes sociais, pela internet, descobrir mais detalhes sobre este parque. Este parque fica em Ponta Grossa, no Paraná, no município de Ponta Grossa. Observando esta imagem, nós podemos ver diferentes elementos. Olhem lá, o que se destaca é a taça, A taça é o símbolo do Parque Vila Velha, Essa taça, essa escultura, ela é uma formação rochosa, provocada pelo que será que formou esta formação rochosa? Esse arenito ter sido moldado em forma de taça. Ao longo de milhões de anos, a ação da água, da chuva e dos ventos foi moldando esta escultura. E assim como essa escultura da taça, que é o símbolo do Parque Vila Velha, tem outras esculturas, outros formatos deste parque. Veja lá na internet que você vai conhecer um pouco melhor sobre esse espaço, Observando esta imagem, nós vemos outros elementos. Então, nós vemos elementos naturais e vemos elementos que as pessoas colocaram nesse espaço. Então, observe lá, vemos árvores, Vemos a escultura rochosa, vemos a delimitação desse espaço por esta cerca. Então, hoje em dia, o Parque Vila Velha, ele já sofreu muita influência das pessoas. Por quê? Ele é um parque muito visitado e para a preservação do lugar, ele tem uma grande infraestrutura, com pavimentação, sinalização, É um parque muito bonito. Então, pensando nesses elementos desta imagem do Parque Vila Velha, nós vemos que ele tem influência humana, influência das pessoas, modificações feitas pelas pessoas, mas também tem elementos naturais. E é sobre isso que vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre essa observação do espaço geográfico, Que é a paisagem. Segundo Milton Santos, um importante geógrafo brasileiro, paisagem é tudo aquilo que podemos observar no espaço geográfico. Mas essas paisagens, elas podem sofrer modificações, Vimos que ao longo de milhões de anos, as formações rochosas nos arenitos de Vila Velha foram se moldando, Foram se formando diferentes esculturas neste parque. Então, fenômenos naturais podem provocar mudanças nas paisagens. Furacões, tempestades, vulcões, entre outros fenômenos, podem provocar mudanças nas diferentes paisagens. Mas o principal modificador das paisagens, quem é? Claro,
isso mesmo, o ser humano. O ser humano é o principal modificador das paisagens. Para satisfazer as suas necessidades, o ser humano constrói cidades, canaliza rios, né? Faz pavimentação nas ruas, abre ruas. Então, essas modificações causadas pelas pessoas, elas podem mudar as paisagens do lugar, né? Então, nós temos dois tipos de paisagem. A paisagem natural, que é aquela que surgiu naturalmente, não teve nenhuma influência, né? Ela surgiu naturalmente. E as paisagens humanizadas, culturais, que são aquelas que sofreram a influência, principalmente das pessoas, né? Que sofreram a influência das pessoas. Porque as pessoas influenciam, modificam, mudam os diferentes lugares, as diferentes paisagens. Agora me diga lá, será que todas essas mudanças que nós provocamos nos espaços são mesmo necessárias? Pense aí no trajeto que levou você de casa até a escola. Que elementos tem nesse trajeto? Será que todos esses elementos que as pessoas colocaram nesse trajeto foram mesmo necessários, né? Se você mora numa área mais afastada, numa área rural, mais próximo do rural, você com certeza tem um contato maior com paisagens naturais. Quer dizer, aquelas que não sofreram influência, né? Que surgiram naturalmente. Mas se você mora nos centros urbanos, mais próximos das áreas urbanas, você com certeza vê muita paisagem humanizada, paisagem modificada. Então nós temos sempre que pensar se realmente é necessário aquela mudança, né? Aquelas mudanças, aquelas modificações, se realmente elas são necessárias naquele espaço. Observe um outro espaço que a professora vai colocar aqui. Olha, alguém já teve a oportunidade de conhecer este espaço? Este espaço é a Estação Saudade e também fica no município de Ponta Grossa, no Paraná. Comparando essas duas imagens, nós vemos que o Parque Vila Velha fica numa região mais afastada da área urbana, então ele tem mais preservação, né? E também porque ele é um patrimônio protegido, né? Mas nós vemos mais a natureza nele, né? Mais os pontos naturais, os elementos naturais. A Estação Saudade é um local, um patrimônio histórico do município de Ponta Grossa que fica bem na área central do município. Quando pensamos em área central, vemos que, né, imaginamos que numa área central há grandes construções, né, há muita movimentação, muita infraestrutura e que esse lugar então é uma paisagem que predomina a humanizada, né, a paisagem humanizada, cultural, quer dizer, sofreu muita influência das pessoas. Então, Parque Vila Velha está predominando o natural, né? E aqui a Estação Saudade está predominando a paisagem humanizada devido à influência das pessoas por ser num centro urbano, numa área urbana. A professora vai pedir para você agora pensar aí no entorno da sua moradia. Que elementos tem no entorno da sua moradia? Nós, né, moramos em diferentes lugares, em diferentes pontos, né? Então, observando o entorno da sua moradia, você ainda pode ver elementos naturais nesse entorno? Ou você apenas vê elementos humanizados? Pensa aí. Vamos então pensar, observar muito bem esse entorno da nossa moradia e na próxima aula vamos fazer uma roda de conversa para debater um pouquinho sobre essas modificações e sobre essas diferentes paisagens, ok? Assim você vai ter a oportunidade de contar para todos nós como é o entorno da sua moradia, se predomina a paisagem natural ou a paisagem humanizada, cultural, ok? Ficamos por aqui na nossa aula de hoje, então espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Fiquem bem. Tchau, tchau.